Pode se sentar. Abacuque é o nosso texto hoje, é Abacuque capítulo 1, a partir do verso 12. Abacuque capítulo 1, a partir do verso 12, nós vamos encerrar hoje o capítulo 1. Trazendo a memória daqueles que estiveram conosco aqui e avivando aqueles que estão vindo pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez, o livro de Abacuque é o livro que mostra a revelação de Deus, uma revelação em forma de sentença. Essa revelação é uma revelação certa. Não havia nada que os judeus pudessem fazer ou Abacuque pudesse fazer que mudaria o propósito de Deus. É por isso que no verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Revelação, ou seja, Deus revela o futuro, mas ele revela dizendo, é certo, isso vai acontecer. Então nós já sabemos disso. Era algo que iria acontecer em breve. E o que aconteceria em breve? Deus viria e disciplinaria o seu povo, porque o povo do Senhor, aqueles descendentes de Abraão, estavam totalmente longe daquilo que era a vontade de Deus. Abacuque mesmo, quando começa o seu livro, ele começa indagando Deus na sua primeira oração a respeito do fato dele estar clamando, orando, pedindo, não sei há quanto tempo, mas ele já estava fazendo. É por isso que ele no verso 2 vai dizer, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei? Então Abacuque está diante do Senhor dizendo, Senhor, tu me mostrou o futuro, mostrou ao meu coração o que o povo está vivendo. Eu estou vendo a violência, estou vendo a opressão, eu estou vendo a injustiça, as discussões, eu estou vendo tudo isso e o Senhor não age. Então nessa primeira oração Abacuque, ele coloca-se diante do Senhor, reclamando de Deus, pedindo a ele que intervenha, porque daquele jeito não podia continuar. E aí a gente sabe que o verso 5 até o verso 11, nós temos a resposta de Deus. Não é que Deus não estivesse vendo, não é que Deus não estivesse ouvindo as orações de Abacuque, mas o que nós precisamos saber é que Deus tem um tempo para nos responder. E mesmo quando ele não responde, ele está em silêncio, ainda assim ele está trabalhando, está agindo. Ele estava agindo. Abacuque esperava a resposta de Deus, estava ansioso porque Deus não estava agindo na visão dele, mas Deus estava agindo, como Deus age no tempo presente. Deus age, mesmo que ele não nos responda imediatamente, ele no momento apropriado, no seu momento, ele vai nos responder. E a resposta de Abacuque, que Abacuque recebe, não é a que ele queria, porque nós sabemos, o interesse de Abacuque era que o Senhor viesse, como fizera anos atrás, viesse e trouxesse um renovo, um avivamento acontecesse, Deus agisse através do Espírito Santo para que os maus líderes, o rei Joaquim, os sacerdotes vendidos, os magistrados que legislavam em causa própria, os príncipes e poderosos que oprimiam os fracos, que se arrependessem. Ele esperava isso. Ele esperava que Deus viesse e disciplinasse o seu povo, mas do jeito que Deus fazia de forma costumeira. Mas a gente vai perceber, logo na palavra introdutória, que o Senhor queria fazer diferente. Ele iria agir de forma como ainda não havia agido. Outrora ele disciplinou o seu povo em vários e vários momentos. Mas agora a disciplina que ele traria ao povo, o avivamento que ele traria ao povo, seria um avivamento que traria uma dor tanto emocional quanto física
aquelas pessoas. Porque ele diz, verso 5, vede entre as nações, olhai, e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. O que é o peso dessa sentença, dessa palavra de Deus? Deus está dizendo a Abacuque, Abacuque, eu já enviei um povo poderoso. Não vou enviar, ele já está aí. São os caldeus. Nação brava, poderosa, nação que tem um exército imparável. Ninguém consegue parar esse grande exército. É interessante que aqui no verso 5 ao verso 11, é Deus falando. Ou seja, Deus dá a notícia a ele, eu vou enviar a punição por meio de uma nação que não serve a mim. Uma nação idólatra. Uma nação que não me conhece, eu vou enviar. E aí ele diz assim, agora eu vou, se você ainda não sabe, se ainda não parou para perceber o que está acontecendo no cenário mundial, eu vou te falar quem são os caldeus. E aí, a partir do verso 6, ele vai narrar o poderio dos caldeus. E no último verso, o verso 11, ele diz, então passam como passa um vento, seguem fazendo-se o quê? Culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Ele já pré-anuncia que os caldeus, apesar de ninguém conseguir dominá-los, eles invadirem reinos, conquistarem nações, assassinarem príncipes, reis, levarem cativos para a Babilônia várias pessoas. Eles tinham uma máquina de guerra poderosa. Eles criaram as suas próprias leis de batalha. Eram cruéis. Mas mesmo aqueles que eram tão poderosos tinham seus dias marcados. Porque em breve, eles, por serem culpados de adorarem a si mesmo, adorarem o poder, porque o poder era o Deus deles, eles foram considerados culpados pelo Senhor. Então nós sabemos que Abacuque recebeu essa notícia. Não a notícia que ele esperava, a gente já sabe disso. E aí, a partir desse momento, o Abacuque se coloca mais uma vez em oração. A primeira oração era buscando resposta, por que Deus não respondia e Deus não fazia juízo. Aí quando Deus traz o juízo, Abacuque fica mais confuso ainda. Fica mais preocupado ainda. Não porque Deus disciplinaria, mas por meio de quem Deus disciplinaria. E aí ele se coloca em oração. A primeira lição que a gente pode tirar desses versos, antes de entrarmos nos versos propriamente dita, é o seguinte: mesmo quando nós ainda não entendemos, ou quando nós não compreendemos o agir de Deus, o porquê que Deus está agindo da forma que Ele está agindo, nós devemos fazer exatamente como Abacuque fez. Porque tem pessoas que, quando não entendem o projeto de Deus, o porquê que Deus faz aquilo que faz, da forma que faz, a pessoa tende a se afastar de Deus. A tendência é, não quero falar com Deus, estou de mal. E aí para de orar. Se afasta da casa do Senhor. Se afasta da sua vida, a sua vida comum com Deus, da sua intimidade com Deus, porque está chateada com Deus, está triste com Deus. Deus não fez aquilo que ela queria que fizesse, da forma que ela desejava que ele fizesse. É interessante que Abacuque vai demonstrar que ele não está tranquilo com a forma de Deus agir, como Deus ia disciplinar. A gente sabe disso. Mas mesmo diante daquela situação incômoda para Abacuque, mesmo assim ele ainda continua a buscar o Senhor. Porque os versos 12 em diante, é mais uma oração que Abacuque faz. E Abacuque ora a Deus. E a gente vai falar sobre o conteúdo da sua oração, mas a primeira coisa que precisa ficar guardada no seu coração é: quando nós não entendemos o porquê que Deus está fazendo o que Ele está fazendo,
E às vezes até mesmo não concordamos ou achamos que aquilo não deveria ser feito dessa forma. Ainda assim nós devemos fazer como Abacuque e nos aproximarmos de Deus e diante do Senhor, em nosso quarto, nós clamarmos a Deus. Buscarmos ao Senhor. Na próxima aula a gente sabe que há uma comparação. Mais à frente você vai ver essa comparação. E talvez você já comece a perceber a comparação que eu faço aqui. A comparação com o Salmo 73. De forma específica com Asaf. Abacuque estava confuso, com medo, indagando Deus, mas mesmo assim, ele se coloca em oração. Vamos ao texto? Verso 12. Abacuque começa dizendo: não és tu desde a eternidade o Senhor, meu Deus, o meu santo? Abacuque começa a sua oração trazendo para si quem Deus é, declarando com a sua própria boca, com a sua própria voz, quem Deus é para ele. Ele não começa falando diretamente sobre aquilo que indagava o seu coração, os seus medos, mas primeiro ele se agarra declarando quem Deus é. Ele começa dizendo: não és tu desde a eternidade? Então ele vai dizer que Deus é eterno. E há um contraponto com o verso 11, o último verso. Porque quando olhamos para o Deus dos caldeus, e o próprio Deus vai dizer: estes cujo poder é o seu Deus. O Deus dos caldeus era o poder. Eles não tinham um Deus, era eles mesmos. Está dizendo quando é o poder, ou seja, a sua própria força. Eles mesmos se consideravam deuses. E nós sabemos que o poder, ele tem tempo de validade. Nenhum império que se iniciou continua de pé. Um império nasce, cresce, em determinado momento, outro império surge. Ele está contrapondo o poder que é temporal ao Senhor que é eterno. Abacuque então entende que Deus é eterno e ele é eterno. Mas esse Deus que é eterno, Abacuque vai dizer que ele é também como uma rocha. Ainda no verso 12, no final do verso 12, ele diz: puseste aquele povo, tu, ó rocha. A ideia, a palavra rocha, Abacuque está dizendo que Deus é imutável. Todas as vezes que Deus é comparado a uma rocha firme, aonde nós podemos colocar os nossos pés, e Deus é a rocha da nossa salvação, Abacuque está dizendo que Deus, além de ser eterno, ele é imutável. Dois dos seus atributos incomunicáveis são apresentados de imediato por Abacuque. Então, Deus, ele é eterno, Deus, ele é imutável, como uma rocha, e esse Deus que é eterno e imutável, Abacuque vai dizer que esse Deus, ele é o Deus que separou a Israel, escolheu a Israel. Ainda no verso 12 ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Vocês perceberam? Na Bíblia de vocês também está. O Senhor é em letra garrafal, maiúscula. Cada uma das letras são letras maiúsculas. Você percebeu isso? Por que isso? Porque todas as vezes que nós lemos no Antigo Testamento, na tradução hebraica, a palavra Senhor,
ela se refere à mesma palavra que o judeu usava a partir do encontro de Deus com Moisés naquele monte. Vocês lembram quando Moisés se aproxima do monte? E aí, então, Deus diz para que ele tirasse a sandália dos pés, porque aquele lugar era santo. E aí, naquela conversa inicial, naquele chamado de Deus a Moisés, Deus diz a Moisés: Moisés, vá. Vá porque eu te ordeno ir até Faraó. E diga a Faraó que eu mandei que ele libertasse o meu povo. Aí, então, Moisés, ele indaga a Deus e diz: Senhor, aqui no Egito é comum para cada situação da vida ter um Deus. E esses deuses têm seus nomes. Aí eu saio daqui, vou lá e vou dizer que quem está me enviando? Eu estou indo em nome de que Deus? Você está lembrando disso, né? Aí o que Deus responde a Moisés? Responde exatamente isso. Diz que eu sou, enviou a vós. A partir dessa palavra eu sou, o judeu começou a tratar Deus como o grande eu sou. E todas as vezes que você encontrar essa palavra Senhor, desta forma que está grafada, significa que para o judeu ele está dizendo eu sou. O eu sou. E o eu sou, o grande Senhor, é aquele que é Senhor dos céus e da terra. Ele é não apenas o Criador de todas as coisas, aquele que criou, que ordenou, que tem o mundo nas suas mãos, controla o mundo. Mas aqui Abacuque vai lembrar que esse que é o Senhor do universo, Senhor das grandes nações, Senhor dos exércitos mais poderosos do mundo, esse Senhor que criou todas as coisas, é o seu Deus pessoal. Ele diz: tu és o eu sou, o Senhor, Criador de todas as coisas, mas também tu és o meu Deus. Quem estava aqui no sábado lembra do sermão, né? Salmo 100. Abacuque entende que esse Deus que é Criador de todas as coisas escolheu ao povo de Israel como seu próprio povo. Quando ele diz, tu és meu Deus, ele está dizendo, é o Deus dessa nação, é o Deus desse povo. É aquele que fez uma promessa a Abraão, nosso pai. Quando Abraão estava lá no pecado, no erro, Deus o chamou e disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te ordenarei, e de ti farei uma grande nação. A sua descendência será maior e tão grande, tão grandiosa quanto a areia do mar. Lembram disso? Esse é o povo. Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança perduraria até ali. Por isso que ele diz, tu és o meu Deus. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que nos escolheu e fez uma aliança conosco. E tu és o nosso santo. É interessante, né? Porque ele vai dizer, Senhor, meu Deus e o meu santo. A palavra santo é aquele que é acima de todos e de todas as coisas. Deus é o totalmente outro. Não há nada, nem ninguém comparado ao Deus que nós servimos. E ele é o santo de Israel. Então, a Abacuque está mostrando que Deus é eterno, que Deus ele é imutável e que na sua imutabilidade, no seu senhorio, ele escolheu a Israel como seu povo. E aí ele vai lembrar mais uma vez o Senhor que é santo, que é poderoso, que é Criador de todas as coisas, que fez uma aliança com Israel, é o Senhor que fundou todas as coisas e é o Senhor que pode disciplinar. Percebam que diante da situação que Abacuque está vendo, a realidade vivida, a preocupação que ele tinha,
Porque, queridos, a verdade é que a preocupação de Abacuque era uma preocupação real. Nós não estamos falando de Deus colocar o seu povo de castigo no banco, né? Sentado, está todo mundo sentado, não pode sair de casa. Os pais fazem isso, né? Às vezes, tira lá o celular, não é isso? Tira o celular. Quando Deus está disciplinando o seu povo, você sabe, Ele está enviando um exército poderoso. E esse exército não ia apenas entrar em Jerusalém e dizer assim, de forma muito calma, ó, a partir de hoje, essa cidade não é de vocês, a cidade é nossa, e a partir de agora, vou botar vocês em caminhões aqui, muito bem organizados, e vocês vão mudar daqui, vão morar lá na Babilônia. Foi isso? A gente sabe que não. Jeremias vai apontar essa verdade, tanto no seu livro, como principalmente nas Lamentações. Quando os caldeus entram em Jerusalém, matam todos que estão à sua frente. O exército de Jerusalém, o exército de Judá é destruído, morto. Foi um banho de sangue. Pensem num banho de sangue. Eu falei para vocês que vocês podem fazer essa leitura acompanhando ao livro do profeta Jeremias. E vocês verão o porquê que ele estava com medo, estava preocupado, porque um banho de sangue, seus irmãos, seus parentes, seus amigos seriam muitos assassinados, mortos. Era uma disciplina dura, e por isso que o Senhor mesmo avisa, vocês quando virem o que eu vou fazer, vocês vão desmaiar, o verso 5. Ele tinha tudo para perder o foco. Mas mesmo diante daquela realidade iminente, ele busca o Senhor. Adora o Senhor. Reconhece que Deus é Senhor dos céus e da terra. Que Ele é eterno, imutável, que Ele é santo, que Ele opera o juízo segundo o seu querer. Mas ele lembra que aquele povo, mesmo rebelde como era, não havia deixado de ser o povo de Deus. Deus não se enganou. Deus não estava sendo enganado quando chamou lá Abraão. Não, eu acho que o povo vai ser obediente. Deus sabia que em diversos momentos o povo ia desobedecer. E ele, para que o povo se mantesse no caminho, haveria momentos que ele precisaria disciplinar. E essa era mais uma disciplina do Senhor. Agora percebam que depois de falar tudo isso, ainda no verso 12, nós vemos uma palavra que muitos não conseguem encaixar no texto. Olha aqui que Abacuque, na sua oração, declara: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo. Aí ele vai dizer: não morreremos. Essa pequena palavrinha é uma palavrinha que alguns podem pensar, tá, Abacuque ele está sendo soberbo. Abacuque está dizendo assim, tá, ok, eles virão, os nossos muros vão sustentar-se, os nossos portões não ruirão, mesmo que o Senhor tenha dito que nós viramos a sofrer, nós vamos conseguir resistir. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que ele está pensando. Quando ele diz não morreremos, ele está trazendo à memória que Deus, ele é o que é imutável, que ele é eterno, que ele é santo, e que foi ele mesmo que escolheu aquele povo, mesmo sabendo que aquele povo nem sempre seria fiel a ele. Isso nos faz lembrar a doutrina da eleição. Deus não nos escolheu, não nos elegeu, porque acreditava que nós poderíamos ser fiéis, porque Ele sabia que nós continuaríamos a pecar, a errar, a ter maus
maus pensamentos, atitudes inconvenientes. Ele sabia disso. E quando nós agimos assim, ele nos chama ao arrependimento. E se nós não nos arrependermos de imediato, o que ele faz? Ele nos disciplina. Exatamente como um pai que ama um filho. Ele exerce a sua disciplina sobre nós, para que nós não venhamos a nos perder. Mas a nossa salvação não está na nossa força, no nosso braço, na nossa bondade. A gente estudou sobre isso em Gálatas, não é? Abacuque sabia disso. E Abacuque está dizendo: Senhor, apesar da nossa infidelidade, apesar do Senhor enviar aos caldeus, e certamente eles vão arrasar com a gente, apesar de tudo isso, o povo que tu escolheste, o povo que tu elegeste antes da fundação do mundo, esse povo não vai chegar ao fim, não vai acabar, mesmo que seja um remanescente fiel, mas haverá herança, porque nós nos lembramos disso, é que é dos judeus que virá a salvação, diz a profecia, e essa salvação veio por meio de Jesus Cristo, que nasceu em meio aos judeus. Nós glorificamos a Deus porque a obra que Ele começa, Ele vai terminar. E se nós nos preocupamos com a igreja, se nós nos preocupamos com a realidade ao nosso derredor, nós precisamos saber que a igreja pertence ao Senhor. E mesmo que em determinados momentos da história ela venha a se desviar e Deus precise corrigi-la como corrigiu Israel, se nós venhamos a tomar atitudes incorretas que desagradam a Deus e Deus tenha que vir sobre nossas vidas e nos disciplinar, aqueles que são do Senhor não se desviarão, mas permanecerão fiéis até o fim, porque o Espírito Santo habita neles. Então a palavra do profeta é: vamos passar por dias difíceis, é bem verdade, mas nós não morreremos, porque o Senhor, no momento certo, nos revivificará. Essa é a primeira parte da sua oração, uma oração que mostra quem Deus é, mostra que Deus, Ele é eterno, Senhor, Ele é rocha, fundamento, que nós temos uma aliança com Ele, Deus fez uma aliança conosco, e essa aliança não pode ser quebrada. Mas agora, a partir do verso 13, na sequência da sua oração, mais uma vez ele vai mostrar a inquietude do seu coração. Ele começa dizendo: tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, Abacuque sabe que Deus está no controle, que aquele povo pertencia a ele. Mas, mais uma vez, ele volta o seu sentimento para a disciplina de Deus. Mais uma vez, ele traz à sua memória a disciplina. Quem eram aqueles que estariam causando a dor e a repreensão de Deus? E ele olha agora para os caldeus. Ele está lembrando logo do início, quando ele disse no verso 10: até quando, Senhor, clamarei, tu não escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele olha e diz: Senhor, tu és santo, o Senhor abomina o mal, o Senhor odeia a injustiça, tudo que os opressores estão fazendo, aos seus olhos que são puros, isso não é bom. Agora, como o Senhor que detesta o mal,
como o Senhor pode ainda ver o que está acontecendo e ainda dar, abram aqui aspas, né? Ainda dá asas àqueles que estão fazendo o mal. Porque ele olha para tudo e diz assim: o Senhor sabe o que está acontecendo, a opressão que está acontecendo, o mal que os caldeus estão fazendo, eles agem desta forma, e o Senhor está tolerando a forma deles agir, porque Deus disse que eles que estavam levantando quem? Os caldeus. O Senhor tolera a forma que eles estão procedendo. Eles estão, e aí o termo é devorar, né? O verso 13, esses perversos estão devorando aqueles que são mais justos do que ele. É interessante que ele está falando de Israel agora, né? Ele está voltando, Deus já havia dito que eles viriam, e ele já sabia que eles bateriam as portas deles e invadiriam a Jerusalém. Ele está dizendo: o Senhor vai permitir que esses que são tão injustos devorem aqueles que são menos injustos, né? Ele não considera, porque ele sabe que o povo está em pecado, em idolatria, em opressão, mas ele olha e diz: tá, a gente está em opressão, a gente está vivendo tempos difíceis, espiritualmente estamos lá embaixo. Todos nós estamos vivendo isso, mas pelo menos a gente serve o Senhor. Nós conhecemos. Nós não fazemos as abominações que eles fazem. Agora, o Senhor vai permitir que eles venham sobre nós? Será que, de repente, no tempo atual, muitos de nós não indagam isso de Deus? Não perguntam a Deus por que Deus permite a violência? Eu tenho certeza que, assim como eu, você pouco tem assistido jornal, pouco tem se inteirado daquilo que os noticiários mostram. Eu tenho certeza, porque cada dia é uma surpresa quando a gente vê uma notícia. Como que o grau da maldade humana tem sido visto nos dias atuais. De vez em quando a gente, estou indo com a Rosana, a gente bota lá na Tupi, pronto. Misericórdia. Pai matando filho, filho matando pai, mulher, violência, gente morrendo no trânsito, assalto, corrupção, desmando, no Brasil e fora do Brasil. Talvez a gente possa olhar para tudo isso e dizer: por que Deus permite que isso aconteça? Parece que o mal está vencendo, não parece? Parece que o mal está vencendo. As pessoas que fazem as coisas ruins, que são violentas, que não têm Deus no seu coração, parece que elas estão prosperando. E prosperando nos dois lados, né? Tendo êxito naquilo que fazem de maldade, e cada dia mais a gente vê mais violência. As cadeias não cabem mais gente, cabe. E mesmo assim as pessoas continuam fazendo o mal. A corrupção continua sendo sistêmica. O magistrado continua vendendo as sentenças, como acontecia nesse período e continua acontecendo aqui, e não pense que não vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. Pessoas boas morrendo. Habacuque está olhando para essa situação e está dizendo: Senhor, como pode deixar que o perverso devore aqueles que são mais justos do que eles? E eu tenho certeza, queridos, que essa indagação do profeta é muito justa,
porque ele está contemplando aquelas mazelas que incomodam a ele, e certamente, se não incomodam a nós o que a gente está vendo, a gente precisa olhar e pensar: será que nós de fato, de verdade, temos o Espírito Santo? Porque o cristão precisa sim estar incomodado com a realidade má e corrupta, porque a palavra vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos viria a se esfriar. Viveríamos tempos maus, em que as pessoas iriam de mal a pior. E Abacuque está perguntando a Deus: Senhor, sendo justo, bom. De quando em quando a gente vê um incrédulo fazendo essa pergunta, não vê? Se Deus existisse, o ateu diz isso, não? Se Deus existisse, Ele não deixaria tantas crianças morrerem na África. Se Deus existisse, Ele não deixaria que uma pessoa tão boa quanto fulano ou beltrano morresse de câncer. Se Deus existisse, Ele não deixaria que alguém morresse num acidente de trânsito ou assaltado por um homem ou uma pessoa má. Eles perguntam isso. Esse é o grande dilema, que não é apenas um dilema para aqueles que não conhecem a Cristo, mas também para aqueles que conhecem a Cristo, ainda mais nessa vertente que temos teológica, de uma cultura de que o cristão, enquanto estiver aqui, não deve passar por aflições, adversidades, dias maus. Venha para a minha igreja, porque se você vir para cá, você não vai ter mais problemas. Aceita Jesus como Salvador, que seus problemas acabarão. Essa é aquele pessoal lá do Cacete Planeta, né? Da organização Tabajara. E as pessoas continuam a dizer isso: venha para cá que você vai ser plenamente feliz e nunca mais vai ter problemas. E queridos, desde que o mundo é mundo, esta não é uma realidade, não será uma realidade, porque enquanto estivermos aqui nesta realidade decaída, nós sofreremos. E esse sofrer certamente nos refinará. Mas Abacuque está, como muitos, indagando a Deus. É interessante porque quando pensamos na ação do mal, na ação de pessoas que o seu coração não são corações que batem em sintonia com a vontade de Deus, nós nos lembramos que até mesmo o diabo, ele não é dono de si mesmo, mas Lutero certa vez disse que o diabo é o diabo de Deus. Aqueles que estariam trazendo a disciplina de Deus para o povo de Deus, os caldeus, eram naquele momento os caldeus de Deus, porque Deus estava enviando-os. Aí o verso 14 e o verso 15 nós vemos ele dizendo: porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntam nas suas redes varredoras. Por isso eles se alegram e se regozijam. Ele, assim como Deus apresenta o poderio deles nos versos anteriores, Abacuque fala sobre, mais uma vez, como aqueles caldeus estavam agindo pelo mundo, arrastando multidões, destruindo reinos, varrendo nações, príncipes, poderes da face da terra. E ele diz que esses que estavam buscando poder, eles se alegravam na maldade, eles se alegravam em fazer a maldade. Na semana passada eu disse para vocês que os caldeus, eles foram um povo tão cruel na arte da guerra, que
muito das torturas modernas vieram dos caldeus. A própria criação de colocar o inimigo do Estado numa cruz foi obra dos caldeus. Eles eram maus e se alegravam com a maldade.